estranha realidade continua os ensinamentos de Dom Juan sobre as plantas alucinógenas por Carlos Castaneda. Tem uma coisa exata para você, disse-me Dom Juan assim que eu acordei no dia seguinte. Começa hoje, não temos muito tempo, sabe? Depois de uma pausa longa e incômoda, fui obrigado a perguntar-lhe o que você me fez executar na garganta ontem. Dom Juan ria feito uma criança. Só experimentei o espírito do olho d'água, respondeu. Esse tipo de espírito deve ser experimentado quando o olho d'água está seco, quando o espírito retirou-se para as montanhas. Ontem, digamos, eu o despertei de seu sono, mas ele não se importou e apontou para sua direção feliz. A voz dele veio daquela direção, e Dom Juan apontou para o sudoeste. O que era a corda que você tocou, Dom Juan? Perguntou. Um pegador de espíritos. Posso vê-la? Perguntou. Não, mas vou fazer-lhe uma. Ou melhor ainda, você fará uma para si algum dia, quando aprender a ver. De que é feita, Dom Juan? Perguntou. A minha é de javali. Quando você tiver uma, vai compreender que está viva e pode ensinar-lhe os sons diversos de que gosta. Com a prática conhecerá seu pegador de espírito também, que juntos farão sons cheios de poder. Por que me levou para procurar o espírito do olho d'água, Dom Juan? Perguntou. Logo saberá. Por volta das 11 da manhã, sentamos-nos sob uma ramada, onde ele preparou seu cachimbo para eu fumar. Disse-me que me levantasse quando meu corpo estivesse bem dormente. Eu fiz com muita facilidade. Ajudou-me a andar por ali. Fiquei surpreendido com meu controle. Cheguei a andar 2 vezes em volta da ramada sozinho. Dom Juan ficou a meu lado, mas não me guiou nem me sustentou. Depois pegou-me pelo braço, levou-me a val de irrigação. Fez-me sentar na beirada e mandou imperiosamente que eu contemplasse a água e não pensasse mais nada. Tentei focalizar meu olhar na água, mas o movimento dela me distraía. Minha mente e meus olhos começaram a vagar para outras coisas da vizinhança imediata. Dom Juan balançou minha cabeça para cima e para baixo e mandou novamente que eu só olhasse para a água e não pensasse de todo. Disse que era difícil olhar para a água em movimento e que a gente tinha de ficar tentando. Experimentei 3 vezes em cada oportunidade de distrair-me com alguma coisa. Dom Juan, com muita paciência, sacudiu minha cabeça todas as vezes. Por fim, reparei que a minha mente e meus olhos estavam focalizando a água. A despeito de seus movimentos, eu estava mergulhado na visão de sua liquidez. A água tornou-se ligeiramente diferente. Parecia estar mais pesada e uniformemente cinza esverdeada. Reparei nas ondulações que fazia quando se movia. Essas ondulações eram extremamente marcadas. Depois, de repente, tive a sensação de não estar olhando para uma massa de água em movimento, e sim para uma imagem da água. O que eu tinha diante dos olhos era um segmento gelado da água corrente. As ondulações estavam imóveis. Pude olhar para todas elas, então começaram a adquirir uma fosforescência esverdeada, e uma espécie de neblina verde começou a transudar delas. A neblina espalhou-se em ondulações, e à medida que se movia, seu verde tornava-se mais brilhante, até ficar um fulgor ofuscante que cobria tudo. Não sei quanto tempo fiquei junto da vala de irrigação. Dom Juan não me interrompeu. Eu estava imerso no fulgor verde da neblina. Sentiam em volta de mim. Aquilo me acalmava. Não tinha pensamentos nem sentimentos, só tinha uma sensação tranquila, a sensação de um verde brilhante e calmante. A próxima coisa que senti foi extremamente frio e molhado. Aos poucos compreendi que estava mergulhado na vala de irrigação. No momento a água entrou em meu nariz, eu engoli e tossi. Tinha uma coceira incômoda dentro do nariz. Inspirei várias vezes, levantei-me e inspirei com tanta força e tão alto que também peidei. Dom Juan bateu palmas e riu. Se um corpo peida é que está vivo, disse ele. Fez-me sinal para acompanhá-lo e fomos para a casa dele. Pensei em ficar quieto. De certo modo eu esperava estar num estado de espírito desprendido ou tristonho, mas na verdade não, me sentia cansado e melancólico. Sentia-me antes animado. Troquei de roupa muito depressa. Comecei a assobiar. Dom Juan olhou para mim com curiosidade. Fugiu e fingiu estar espantado. Abriu a boca e os olhos. O gesto dele foi muito engraçado.
E eu ri bem mais do que seria o normal. Estava ficando maluco, disse ele, rindo muito. Expliquei-lhe que eu não queria adquirir o hábito de ficar taciturno depois de usar sua mistura de fumo. Disse-lhe que depois que ele me tirara da vala de irrigação em minhas tentativas de conhecer o guarda, convenceram-me de que podia ver se eu olhasse para as coisas em volta de mim bastante tempo. Ver não é questão de olhar e ficar quieto, disse ele. É uma técnica que a gente tem de aprender. Ou talvez uma técnica que algum de nós já conhecemos. Olhou para mim como que para insinuar que eu era um desses que já conhece a técnica. Tem força para andar? Perguntou. Respondi que me sentia ótimo, na verdade não estava com fome, embora não tivesse comido o dia todo. Então Juan colocou um pouco de pão e uns pedaços de carne seca numa mochila, entregou a mim e fez um sinal com a cabeça para que eu acompanhasse. Para onde vamos? Perguntei. Apontou para os morros com um ligeiro movimento da cabeça. Dirigimos para a mesma garganta em que ficava o olho d'água, mas não entramos lá. Dom Juan subiu para as pedras à nossa direita, na própria saída da garganta. Subimos o morro, o sol estava quase no horizonte, era um dia ameno, mas eu me sentia quente e sufocado, mal podia respirar. Dom Juan seguiu muito na minha frente, teve de parar para eu poder alcançá-lo. Falou que eu estava em péssima forma física e que talvez fosse mais sensato não prosseguir. Deixou-me descansar por cerca de 1 hora. Escolheu uma pedra lisa, quase redonda, e disse-me que deitasse ali. Arrumou meu corpo na pedra. Recomendou que eu esticasse meus braços e pernas e deixasse soltos, dependurados. Minhas costas estavam ligeiramente arqueadas e meu pescoço relaxado, de modo que minha cabeça também estava frouxa. Fez-me naquela posição durante talvez uns 15 minutos. Depois disse-me que descobrisse minha região abdominal. Escolheu com cuidado uns galhos e folhas e empilhou-os por cima da minha barriga nua. Senti um calor instantâneo em todo o meu corpo. Dom Juan então pegou-me pelos pés e virou-me até minha cabeça estar voltada para o sudeste. Agora vamos chamar aquele espírito de olho d'água, disse ele. Tentei virar a cabeça para olhar para ele, segurou-me com força pelos cabelos, disse que eu estava numa posição muito vulnerável e num estado físico muito fraco, e que tinha de ficar quieto, sem me mexer. Tinha postos todos aqueles gás especiais na minha barriga para proteger-me e ficar junto de mim, para o caso de eu não poder cuidar-me. Ele estava de pé junto da parte de cima da minha cabeça. Se eu rolasse os olhos, podia vê-lo. Pegou sua corda e esticou. Depois percebeu que eu estava olhando para ele, rolando meus olhos quase até a testa. Deu-me um tapa forte na cabeça com um dos nós dos dedos e mandou que eu olhasse para o céu, que não fechasse os olhos e que me concentrasse no som. Acrescentou que eu não devia hesitar em berrar a palavra que ele me ensinara se sentisse que alguma coisa me estava assaltando. Dom Juan e seu pegador de espírito começaram com um tangido de baixa tensão. Aos poucos aumentou a intensidade. Comecei a ouvir primeiro uma espécie de reverberação e depois um eco positivo que vinha sempre de uma direção sudeste. A tensão aumentou. Dom Juan e seu pegador de espírito estavam perfeitamente ajustados. A corda produziu uma nota baixa e Dom Juan a ampliou, aumentando a sua intensidade até ela se tornar um grito penetrante, um clamor uivante. O auge foi um grito fantástico, inconcebível do ponto de vista da minha própria experiência. O som reverberou nas montanhas e seu eco voltou até nós. Imaginei que estivesse voltando diretamente para mim. Achei que tinha algo a ver com a temperatura do meu corpo antes de Dom Juan começasse os gritos. Eu estava muito quente e confortável, mas durante o ponto mais alto do clamor fiquei frio. Meus dentes batiam incontrolavelmente. Eu tinha realmente a sensação de que alguma coisa estava me assaltando. Em certo ponto notei que o céu ficara muito escuro. Não tinha notado o céu, embora estivesse olhando para ele. Tive um momento de pânico intenso e berrei a palavra que Dom Juan me ensinara. Dom Juan começou a diminuir a tensão de seus gritos estranhos, mas isso não me deu alívio algum. Tampe os ouvidos, falou Dom Juan em tom imperioso. Vedei-os com as mãos. Passados alguns minutos, Dom Juan parou completamente e veio para o meu lado. Depois de ter tirado os galhos e folhas da minha barriga, ajudou a levantar-me e os colocou cuidadosamente na pedra onde eu tinha deitado. Fez uma fogueira com eles e enquanto o fogo ardia, esfregou minha barriga com outras folhas de sua sacola. Pôs a mão em minha boca quando li dizer que estava com uma dor de cabeça horrível. Ficamos ali até as folhas e galhos estarem todos queimados.
Então já estava bem escuro. Descemos o morro e eu enjoei. Quando estávamos andando pela vala de irrigação, Dom Juan disse que eu já tinha feito muita coisa e não devia ficar por ali. Pedi-lhe que explicasse o que era o espírito do olho d'água, mas ele fez sinal para eu me calar. Disse que falaríamos disso em outra ocasião e depois, propositadamente, mudou de assunto, deu uma longa explicação a respeito de ver. Falei que era uma pena eu não poder escrever no escuro. Pareceu muito satisfeito. Disse que muitas vezes eu não prestava atenção ao que ele dizia, porque eu estava tão determinado a escrever tudo. Falou de ver como sendo um processo independente dos aliados e da técnica da feitiçaria. Um feiticeiro era uma pessoa que podia comandar um aliado e assim podia manipular o poder de um aliado para seu proveito. Mas o fato de ele comandar um aliado não significava que ele pudesse ver. Lembrei-me que ele me havia dito antes que era impossível ver a não ser que a pessoa tivesse um aliado. Dom Juan muito calmamente respondeu que tinha chegado à conclusão de que era possível ver sem comandar um aliado. Disse que não havia motivo para não acontecer isso, pois que ver não tinha qualquer relação com as técnicas de manipulação da feitiçaria, que só serviam para atuar sobre nós semelhantes. As técnicas de ver, por outro lado, não tinham efeito sobre os homens. As minhas ideias estavam muito claras, não sentia fadiga nem sonolência, nem tinha mais aquela sensação estranha no estômago. Ao caminhar com o Dom Juan, estava com muita fome. Quando chegamos à casa dele, eu me enchi de comida. Depois pedi-lhe que me contasse mais sobre as técnicas de ver. Deu-me um vasto sorriso e disse que eu estava de novo no meu normal. Como é? Perguntei. Que as técnicas de ver não têm efeito sobre nossos semelhantes? Perguntou. Já lhe respondi. Já lhe disse, respondeu. Ver não é feitiçaria, contudo é fácil confundir as duas coisas, pois um homem que vê pode aprender rapidamente a manipular um aliado e pode se tornar um feiticeiro. Por outro lado, um homem pode aprender certas técnicas a fim de comandar um aliado e dessa maneira tornar-se um feiticeiro. No entanto, pode nunca aprender a ver. Além disso, ver é oposto à feitiçaria. Ver faz a gente entender como tudo é sem importância. O que é sem importância, Dom Juan? Perguntei. Tudo, respondeu. Não dissemos mais nada. Sentia-me muito relaxado, não queria mais falar nada. Estava deitado de costas numa esteira. Tinha feito um travesseiro com meu casaco. Estava confortável e feliz. E fiquei tomando apontamentos durante horas à luz do lampião de querosene. De repente, Dom Juan tornou a falar. Hoje você foi muito bem, disse ele. Foi muito bem na água. O espírito do olho da água gosta de você e o ajudou sempre. Então dei-me conta de que tinha esquecido de relatar minha experiência. Comecei a descrever a maneira como tinha visto a água. Não me deixou continuar. Disse que sabia que eu tinha percebido uma neblina verde. Fui levado a perguntar. Como é que sabia disso, Dom Juan? Perguntou. Eu vi. O que foi que eu fiz? Pergunta. Nada. Ficou ali sentado, olhando para a água e por fim percebeu a neblina verde. Isso foi ver? Pergunta. Não, mas estava muito próximo. Você está chegando perto. Fiquei muito entusiasmado. Quis saber mais a respeito. Ele riu e caçoou de minha ansiedade. Disse que qualquer pessoa podia perceber a neblina verde, porque era como o guarda, uma coisa que estava lá, inevitavelmente, de modo que não era grande feito percebê-la. Quando falei que você se saiu bem, queria dizer que não ficou aflito, disse ele, como na ocasião do guarda. Se você tivesse ficado agitado, eu teria tido de sacudir sua cabeça para trazê-lo de volta. Sempre que um homem penetra na neblina verde, seu benfeitor tem que ficar com ele. Para o caso de ele começar a prendê-lo, você pode saltar para fora das garras do guarda sozinho, mas não consegue escapar do poder da neblina verde sem ajuda. Pelo menos não no princípio. Mais tarde, aprende-se um jeito de fazê-lo. Agora vamos tentar descobrir outra coisa. O que vamos tentar descobrir? Perguntei. Se você pode ver a água, como é que vou saber se eu a vi ou que a estou vendo? Pergunta. Você saberá, só fica confuso quando fala. Revendo meus apontamentos, eu encontrara várias perguntas. A neblina verde, como o guarda, é coisa que a gente tem de vencer para poder ver? Perguntei a Dom Juan, assim que nos sentamos sob a ramada dele, no dia 8 de agosto de 1969. Sim, a gente tem de vencer tudo, respondeu. Como posso vencer a neblina verde? Pergunta. Da mesma maneira que você devia ter vencido o guarda, deixando que ele virasse nada. O que devo fazer? Pergunta. Nada. Para você a neblina verde é coisa muito mais fácil do que o guarda. O espírito do olho d'água gosta de você, enquanto que certamente
não estava no seu temperamento lidar com o guarda. Você nunca viu o guarda, realmente. Talvez fosse porque eu não gostasse dele. E se eu encontrasse um guarda de quem eu gostasse? Pergunta. Deve haver gente que ache o guarda que eu vi lindo, eles o venceriam por gostar dele? Pergunta. Não, ainda não aconteceu. Não importa que você goste ou não do guarda. Enquanto você sentir alguma coisa para ele... Enquanto você sentir alguma coisa para com ele, o guarda ficará o mesmo, monstruoso, lindo, o que for. Se você não tiver nenhum sentimento para com ele, contrariamente, o guarda se tornará nada e ainda estará lá diante de você. A ideia de que uma coisa tão colossal como o guarda poderia tornar-se nada e continuar em frente de meus olhos não fazia sentido em absoluto. Achei que era uma das premissas sem lógica do conhecimento de Dom Juan. No entanto, também senti que ele, se quisesse, podia explicá-lo. Insisti em perguntar o que ele queria dizer com aquilo. Pensava que o guarda fosse coisa que você conhecia. É isso que eu quero dizer. Mas não pensei que fosse uma coisa que eu conhecia. Acho que era feio. O tamanho dele era aterrador. Era um monstro. Você sabe o que são todas essas coisas. Portanto, o guarda era sempre alguma coisa que você conhecia. Enquanto fosse assim, não via. Já lhe disse. O guarda tinha de virar nada e, no entanto, tinha de ficar diante de você, tinha de estar ali e, ao mesmo tempo, tinha de ser nada. Como poderia isso acontecer, Dom Juan? Pergunta. O que você está dizendo é absurdo. É mesmo, mas isso é ver. Não há realmente meio de falar sobre isso. Ver, como eu já disse antes, aprende-se vendo. Parece que você não tem problemas com a água. Quando o vi outro dia, a água é seu eixo. Agora só lhe falta aperfeiçoar a sua técnica de ver. Você tem um poderoso auxiliar no espírito do olho d'água. Essa é uma outra pergunta importante, Dom Juan. Pode ter todas as perguntas importantes que quiser, mas não podemos falar a respeito do espírito do olho d'água nesse lugar. Na verdade, é melhor não pensar nisso de todo, senão o espírito o prenderá. E se isso acontecer, não há nada que um vivente possa fazer para ajudá-lo. Por isso, calha a boca e pense em outra coisa. Lá pelas 10 horas da manhã seguinte, Dom Juan pegou o cachimbo da capa, encheu com a mistura de fumo, entregou a mim e disse que o levasse até a margem do riacho. Segurando o cachimbo com as duas mãos, consegui desabotar minha camisa e pôr o cachimbo dentro dela. Segurando bem, Dom Juan levou 2 esteiras e uma bandejinha com carvões. Estava um dia quente e sentamos-nos nas esteiras à sombra de umas árvores de breia à beira d'água. Dom Juan colocou um carvão dentro do fornilho de cachimbo e me disse para fumar. Não sentia qualquer apreensão, nenhum sentimento de exaltação. Lembrei-me de que na minha segunda tentativa de ver o guarda, depois que Dom Juan explicara a natureza dele, eu tinha tido uma sensação rara de assombro e veneração. Desta vez, porém, embora Dom Juan me alertasse sobre a possibilidade de chegar a ver a água, eu não estava envolvido emocionalmente. Eu estava apenas curioso. Dom Juan me fez fumar o dobro do que eu tinha fumado nas tentativas anteriores. Num dado momento, inclinou-se, cochichou em meu ouvido direito, que me ensinar a usar água para me mover. Senti seu rosto muito perto do meu, como se ele tivesse posto a boca junto do meu ouvido. Disse-me para não fitar a água, e sim para focalizar os olhos na superfície e conservá-los fixos até a água virar uma neblina verde. Repetiu várias vezes que eu tinha de concentrar minha atenção na neblina, até não poder ver mais nada. Olhe para a água diante de você. Ouviu dizer, mas não deixe que o som dela o transporte para algum lugar. Sem deixar o som da água transportá-lo. Se deixar o som da água transportá-lo, posso nunca mais encontrá-lo para trazê-lo de volta. Agora entre na neblina verde e escute minha voz. Ouvia-o e compreendia com uma clareza extraordinária. Comecei a olhar fixamente para a água e tinha uma sensação muito especial de prazer físico. Um formigamento, uma felicidade indefinida. Fiquei olhando muito tempo, mas não vi a neblina verde. Senti que meus olhos estavam saindo de foco e tive de me esforçar para continuar a olhar para a água. Por fim, não consegui mais controlar meus olhos e devo tê-lo fechado ou piscado, ou talvez apenas perdi minha capacidade de focalizar.
De qualquer forma, naquele momento a água ficou fixa, parou de se mover e parecia uma pintura. As ondulações eram imóveis. Depois a água começou a ferver, era como se as partículas carbonadas tivessem explodido de uma vez. Por um momento vi o fervilhamento como uma lenta expansão de uma substância verde. Era uma explosão silenciosa. A água explodiu numa neblina verde brilhante que se expandiu até me envolver. Fiquei suspenso nela até que um ruído muito agudo e continuado abalou tudo. A neblina parecia congelar-se na aparência normal da superfície da água. O ruído agudo era Dom Juan berrando. Ei, junto do meu ouvido, disse-me para prestar atenção à voz dele e voltar à neblina e esperar ali até ele me chamar. Respondi ok em inglês e ouvi a risada dele. Não fale, por favor. Não me venha mais com seus oks. Ouvi-o perfeitamente. O som de sua voz era melodioso e, acima de tudo, simpático. Eu sabia disso sem pensar. Era uma convicção que me veio e passou. A voz de Dom Juan mandou que eu focalizasse toda a minha atenção na neblina, mas que não me entregasse a ela. Disse várias vezes que um guerreiro não se entregava a nada, nem mesmo a sua morte. O fenômeno da neblina era composto de bolhazinhas, coisas redondas que entravam em meu campo de visão e deles saíam como que flutuando. Observei o movimento delas por um momento. Depois um ruído forte e distante desviou minha atenção. Perdi minha capacidade de focalizar e não percebi mais as bolinhas. Então eu só tinha conhecimento de um brilho verde amorfo e nebuloso. Tornei a ouvir o ruído forte e o choque que levei dissipou a neve. Imediatamente vi que estava olhando para a água na vala de irrigação. Então ouvi o barulho muito mais próximo. Era a voz de Dom Juan. Falava-me que prestasse atenção, pois sua voz era meu único guia. Mandou que eu olhasse para a margem do riacho e para a vegetação bem na minha frente. Vi uns caniços em um espaço em que não havia caniços. Era uma grutinha na margem, um lugar por onde Dom Juan atravessa para mergulhar o balde e encher-o de água. Depois de alguns momentos, Dom Juan mandou que eu voltasse a neblina e tornou a pedir que eu prestasse atenção à voz dele, pois ia me orientar para eu aprender e a me mover. Disse que quando eu visse as bolhas, devia embarcar em uma delas e deixar que me transportasse. Obedeci e fui novamente envolto pela névoa verde. Então vi as bolhazinhas. Tomei a ouvir a voz de Dom Juan como um ronco muito estranho e assustador. Assim que a ouvi, comecei a perder minha capacidade de ver as bolhas. Monte em uma das bolhas, eu o ouvi dizer. Lutei para conservar minha percepção das bolhas verdes e ainda ouvi a voz dele. Não sei quanto tempo lutei para fazer isso, quando de repente verifiquei que conseguia ouvi-lo e ainda conservar as bolhas em foco. Elas passavam flutuando lentamente fora do meu campo de percepção. A voz de Dom Juan continuava a mandar que eu guiasse uma delas e a montasse. Não sabia como devia fazer aquilo, automaticamente pronunciei a palavra como. Senti que a palavra estava muito funda dentro de mim e quando saiu, carregou-me para a superfície. O mundo era como uma boia que emergia de minhas profundezas. Ouvi minha voz dizendo como e eu parecia um cachorro uivando. Dom Juan uivou de volta, também como um cachorro, e depois fez uns ruídos de coiote, rindo em seguida. Achei aquilo muito engraçado e cheguei a rir. Dom Juan me disse calmamente que me fixasse a uma bolha, acompanhando-a. Volte de novo, falou. Volte para a neblina, para a neblina. Eu voltei, reparei que o movimento das neblinas tinha diminuído e que elas se haviam tornado grandes como bolas de basquete. Na verdade eram tão grandes e lentas que eu podia examinar qualquer delas detalhadamente. Não eram realmente bolhas, mas não como uma bolha de sabão, nem um balão, nem qualquer recipiente esférico. Não eram recipientes, no entanto eram envoltas. Não eram redondas, embora quando as percebi pela primeira vez, poderia ter jurado que eram redondas e que a imagem que me veio à mente foi de bolhas. Olhei para elas como se estivesse olhando por uma janela, isto é, o caixilho da janela me impedia de acompanhá-las, só permitindo que eu as visse entrando e saindo do meu campo de percepção. Quando parei de olhar para elas como bolhas, porém, consegui acompanhá-las. No ato de acompanhá-las, afixei-me a uma delas e flutuei com a mesma. Senti realmente que me estava movendo. Na verdade, eu era a própria bolha, ou aquela coisa que parecia uma bolha. Então ouvi o som estridente da voz de Dom Juan. Ele me abalou e perdi minha sensação de ser ela. O som era extremamente assustador, era uma voz remota, muito metálica, como se ele estivesse falando por um alto-falante. Distingui algumas palavras. Olhe para as margens, disse ele. Vi uma quantidade grande de água. Ela estava correndo, eu ouvi o barulho que ele fazia.
Olhe para as margens, mandou Dom Juan de novo. Vi uma parede de concreto, o som da água tornou-se terrivelmente forte, o som engolfou-me, depois cessou incessantemente, como se tivesse sido desligado. Tive a sensação de negrume, de sono. Percebi que eu estava mergulhado na vala de irrigação. Dom Juan estava atirando água em meu rosto, enquanto cantarolava. Depois mergulhou-me na vala. Puxou minha cabeça para cima da superfície. Deixou que eu apoiasse na margem, enquanto me segurava pelas costas de meu colarinho. Tive uma sensação muito agradável nos braços e pernas. Estiquei-os. Meus olhos estavam cansados e comichavam. Levantei minha mão direita para esfregá-las. Era um movimento difícil, mas meu braço parecia estar pesado. Eu mal podia levantá-lo da água, mas quando consegui, meu braço saiu coberto por uma surpreendente massa de névoa verde. Levei o braço para a frente de meus olhos. Vi seu contorno como uma massa verde mais escura, rodeada por um fulgor esverdeado, muito tenso. Levantei-me depressa e fiquei no meio do riacho, olhando para o meu corpo. Meu peito, meus braços e minhas pernas estavam verdes, de um verde profundo. O tom era intenso. O tom era tão intenso que me deu uma sensação de uma substância viscosa. Eu parecia um boneco que Dom Juan me fizera anos antes, de raiz da tara. Dom Juan me disse para sair. Reparei que sua voz tinha um tom urgente. Estou verde, falei. Pare com isso, disse ele imperiosamente. Você não tem tempo. Saia daí, a água vai prendê-lo. Saia daí, saia, saia. Entrei em pânico e saltei para fora. Desta vez você tem de me contar tudo o que aconteceu. Começou em tom natural. Assim que estávamos sentados um defronte do outro dentro do quarto dele. Ele não estava interessado na sequência de minha experiência. Só queria saber o que eu tinha encontrado quando me mandou olhar para a margem. Eu estava interessado nos detalhes. Descrevi a parede que tinha visto. A parede estava à sua esquerda ou à sua direita? Perguntou ele. Respondi que a parede estava realmente na minha frente, mas ele insistiu que tinha de ser à direita ou à esquerda. Quando havia o primeiro onde estava, perguntou. Feche os olhos e não os abra até lembrar-se. Ele se levantou e virou meu corpo enquanto eu estava de olhos fechados até eu estar virado para leste, a mesma direção que eu estava quando sentei de frente do riacho. Perguntou-me em que direção eu me tinha mexido. Respondi que me mexera para frente. Insistiu para eu me lembrar e me concentrar no momento em que ainda estava olhando para a água como bolhas. Em que direção elas flutuavam? Perguntou. Dom Juan insistiu para eu me lembrar e por fim tive de confessar que as bolhas pareciam estar se movendo para a minha direita. E no entanto não estava tão absolutamente certo quanto ele queria que eu estivesse. Sob a orientação dele, comecei a compreender que não era capaz de classificar minha percepção. As bolhas se haviam movido para a minha direita, da primeira vez que as vi. Mas quando ficavam maiores, corriam para toda parte. Algumas pareciam estar vindo diretamente para cima de mim, e outras pareciam ir em todas as direções possíveis. Havia bolhas movendo-se acima e abaixo de mim. Na verdade, elas estavam por toda parte em volta de mim. Lembrei-me de ter ouvido que elas fervilhavam, assim devo tê-las percebido com meus ouvidos, bem como com meus olhos. Das bolhas se tornaram tão grandes que consegui montar numa delas. Eu as vi tocando-se como balões. Minha agitação aumentava à medida que eu me lembrava dos detalhes da minha percepção. Dom Juan, porém, estava inteiramente desinteressado. Contei a ele a respeito das bolhas efervescentes. Não era um feito puramente auditivo ou puramente visual, mas uma coisa não diferenciada, e no entanto de uma clareza cristalina. As bolhas se raspavam. Eu não via nem ouvia o movimento delas, sentia-o. Eu era parte do som e do movimento. Ao contar minha experiência, fiquei muito comovido. Segurei o braço dele e sacudi num acesso de grande agitação. Eu tinha compreendido que as bolhas não tinham limite externo, não bastante eram contidas e suas bordas mudavam de forma e eram irregulares e dentadas. As bolhas se fundiam e se separavam com grande velocidade. No entanto, o movimento delas não era ofuscante. Esse movimento era rápido e ao mesmo tempo
lento. Outra coisa de que eu me lembrava ao narrar minha experiência era a qualidade da cor que as bolhas pareciam possuir. Eram transparentes e muito brilhantes e pareciam quase verdes, embora não fosse propriamente uma tonalidade. Como estou acostumado a perceber as tonalidades, está se esquivando, disse Dom Juan. Essas coisas não são importantes. Está se detendo nas coisas erradas. A direção é a única coisa importante. Só consegui lembrar-me de que eu tinha movido sem qualquer ponto de referência, mas Dom Juan concluiu que, como as bolhas tinham corrido seco para a minha direita, o sul, no princípio era o sul a direção em que tínhamos de pensar. Tornou a me impedir com urgência para me lembrar se a parede estava à minha direita ou à minha esquerda. Fiz um esforço para lembrar-me. Quando Dom Juan me chamou e eu vi a superfície, por assim dizer, creio que a parede estava à minha esquerda. Eu estava muito perto dela e conseguia distinguir cavidades e protuberâncias de armação ou molde de madeira em que fora vertido o concreto. Tinham usado tiras de madeira muito finas e o desenho criado por elas era compacto. A parede era muito alta. Uma das extremidades era visível para mim. Reparei que não tinha um canto, e sim uma curva. Ficou calado por um momento, como se estivesse pensando em como decifrar o significado da minha experiência. Por fim disse que eu não realizara grande coisa e que eu não estivera à altura das expectativas dele. O que é que eu tinha de fazer? Perguntou. Perguntei. Ele não respondeu, só fez um gesto franzindo os lábios. Você sai bem, disse ele. Em seguida, você saiu bem, disse ele. Em seguida, hoje aprendeu que um bruxo usa a água para se mover. Mas eu vi, pergunta. Olhou para mim com uma expressão estranha. Revirou os olhos e disse que eu ainda teria de entrar na neblina verde muitas vezes antes de poder responder qualquer pergunta. Eu mesmo. Mudou o rumo de nossa conversa de maneira sutil, dizendo que eu não tinha realmente aprendido a me mover usando a água, mas que tinha aprendido que um bruxo sabia fazer isso. E ele propositalmente me mandara olhar para a margem do riacho para poder verificar meu movimento. Você se movia muito depressa, disse ele, tão depressa quanto um homem que sabia executar essa técnica. Foi difícil para mim acompanhá-lo. Implorei a ele para me explicar o que me acontecera desde o começo. Riu, sacudindo a cabeça devagar, como se não estivesse acreditando. Você sempre insiste em saber das coisas desde o começo, disse ele. Mas não há começo. O começo está só no seu pensamento. Acho que o começo foi quando me sentei na margem e fumei. Mas antes de você fumar, tive de pensar o que ia fazer com você, falou. Eu teria de lhe dizer o que fiz e não posso fazer isso, porque tal fato me levaria para outro ponto mais. Assim talvez as coisas ficassem mais claras para você, se não pensasse nos começos. Então conte-me o que aconteceu depois que eu sentei na margem e fumei. Acho que você já me contou isso, disse ele rindo. Alguma coisa que eu fiz foi importante, Dom Juan? Pergunta. Sim, seguiu minhas instruções muito bem, não teve problemas em entrar e sair da neblina. Falou dando de ombros. Depois escutou minha voz e voltou à superfície. Cada vez que eu chamei, era esse o exercício. O resto foi muito fácil, apenas deixou que a neblina o levasse. Comportou-se como se soubesse o que fazer. Quando estava muito longe, tornei a chamá-lo e o fiz olhar para a margem, para você saber a distância a que tinha ido. Em seguida, puxei-o de volta. Quer dizer, Dom Juan, que eu realmente viajei pela água? Pergunta. Sim, e foi muito longe. Até onde? Pergunta. Você não acreditaria. Tentei convencê-lo a me contar, mas ele mudou de assunto e disse que tinha de sair um pouco. Insisti que ao menos me desse uma sugestão. Não gosto de ficar no escuro, falei. É você quem se mantém no escuro. Pense na parede que você viu. Sente-se aqui na sua esteira e pense em todos os detalhes dela. Então talvez você mesmo descubra até onde foi. Só o que sei agora é que você viajou muito longe. Se sei disso,
Sei disso porque tive uma dificuldade enorme em puxá-lo de volta. Se eu não estivesse por perto, poderia ter ido embora e nunca mais voltado. E nesse caso só restaria de você agora o seu cadáver aqui ao lado do riacho. Ou talvez teria voltado sozinho. Com você não tenho certeza. Assim é a julgar pelo esforço que foi preciso para forçá-lo a voltar. Eu diria que você estava claramente em... Fez uma longa pausa, ficou olhando para mim com simpatia. Eu iria até as montanhas do México Central, disse ele. Não sei até onde você iria, talvez até Los Angeles, ou talvez até mesmo ao Brasil. Dom Juan voltou no dia seguinte de tardinha. Enquanto isso, eu tinha escrito tudo o que podia recordar a respeito de minha percepção. Enquanto eu escrevia, ocorreu me acompanhar as margens, subindo e descendo o riacho, em ambas as direções, a fim de corroborar se eu tinha realmente visto alguma coisa em algum dos lados que pudesse provocar em minha imagem uma parede. Pensei que Dom Juan poderia ter feito andar num estado de letargia e depois poderia ter focalizado minha atenção em alguma parede no caminho. Durante as horas que se passaram entre o momento em que percebi a neblina e o momento em que saí da vala e voltei à casa dele, calculei que se ele me tivesse feito caminhar, teríamos andado no máximo uns 3 quilômetros. Assim, acompanhei as margens do riacho por uns 3 quilômetros em cada direção, observando com cuidado tudo o que pudesse ter relação com a minha visão da parede. O riacho, ao que eu podia ver, era um simples canal usado para irrigação. Tinha de 1,20 m a 1,50 m em toda sua extensão. E eu não encontrei nele nada invisível que me lembrasse ou provocasse a imagem de uma parede de concreto. Dom Juan chegou em casa de tardinha. Abordei-o e insisti em ler meu relato para ele. Recusou-se a escutar e me fez sentar. Acomodou-se diante de mim. Não estava sorrindo, parecia estar meditando a jogar pelo seu olhar penetrante, fixo acima do horizonte. Acho que você já deve saber a essa altura, disse ele, num tom de repente muito severo, que tudo é mortalmente perigoso. A água é tão mortífera quanto guarda. Se você não tomar cuidado, a água o prenderá. Ela quase o conseguiu ontem, mas para ser preso o homem tem de estar disposto. Neste ponto é que está seu problema. Você está disposto a se entregar. Não sabia do que ele estava falando. Seu ataque fora tão repentino que eu estava desorientado. Debilmente pedi que se explicasse. Com relutância falou que tinha ido à garganta da água e tinha visto o espírito do olho d'água, e tinha a convicção profunda de que eu tinha estragado minhas possibilidades de ver água. Como? Perguntei, realmente perplexo. O espírito é uma força, disse ele, e como tal só reage à força. Você não pode ter caprichos na presença dele. E quando é que tive caprichos? Pergunta. Ontem, quando ficou verde na água. Não foi um capricho, achei que era um momento muito importante. Eu lhe disse o que me estava acontecendo. Quem é você para saber resolver o que é importante? Pergunta. Não sabe nada a respeito das forças que está experimentando. O espírito do olho d'água existe lá e podia ter lhe ajudado. Na verdade, estava ajudando até você fracassar. Agora, não sei qual será o resultado dos seus atos. Você sucumbiu à força do espírito do olho d'água e agora ele pode levá-la a qualquer momento. Foi errado olhar para mim quando estava ficando verde. Você se entregou, teve vontade de se entregar. Isto foi errado. Já lhe disse uma vez e vou repetir. Só pode sobreviver no mundo de um bruxo se for um guerreiro. Este trata tudo com respeito, não espezinha nada, a não ser que seja obrigado. Então você não tratou a água com respeito. Em geral, porta-se muito bem. No entanto, ontem entregou-se à sua morte, como um raio de um tolo. Um guerreiro não se entrega a nada, nem mesmo à sua morte. Um guerreiro não é parceiro dócil. Não é um parceiro dócil. Um guerreiro não está disponível. E se ele se envolve com alguma coisa, pode ter certeza de que sabe o que está fazendo. Eu não sabia o que dizer. Dom Juan estava quase zangado. Aquilo me perturbava, era raro Dom Juan proceder assim comigo. Falei que realmente não tinha ideia de estar fazendo alguma coisa errada. Depois de alguns minutos de um silêncio tenso, tirou o chapéu e sorriu e me disse que eu tinha de ir embora e não voltar à casa dele até achar que tinha conseguido controlar meu temperamento caprichoso.
Frisou que eu tinha de fugir da água e não deixar que ela tocasse a superfície do meu corpo por uns 3 ou 4 meses. Não creio que eu possa passar sem tomar banho de chuveiro, disse eu. Dom Juan riu até as lágrimas. Você não pode passar sem tomar banho de chuveiro? Às vezes é tão fraco que chega a pensar que está mexendo comigo. Mas isso não é brincadeira. Às vezes não tem controle. E as forças de sua vida dominam livremente. Apresentei o argumento de que era humanamente impossível ser controlada em todas as ocasiões. Afirmou que para um guerreiro não havia nada fora de controle. Mencionei os acidentes e disse que o que me aconteceu no canal de irrigação certamente poderia ser considerado como um acidente, pois nem o fiz propositadamente, nem tive consciência de meu comportamento impróprio. Falei de várias pessoas que tinham infelicidades que podiam ser classificadas como acidentes. Falei especialmente sobre Lucas, um excelente velho iaque que tinha sido gravemente ferido quando o caminhão que ele dirigiu tombou. Parece-me impossível evitar os acidentes, disse eu. Homem. Parece-me impossível evitar os acidentes, disse eu. Homem algum pode controlar tudo que o cerca. É verdade, disse Dom Juan, de modo cortante, mas nem tudo é um acidente inevitável. Lucas não vive como um guerreiro. Se vivesse, saberia que está esperando. Se vivesse, saberia que está esperando e o que está esperando, e não teria dirigido aquele caminhão bêbado. Bateu numa pedra do lado da estrada porque estava bêbado e se estropiou desnecessariamente. A vida para um guerreiro é um exercício de estratégia, continuou. Mas você quer descobrir o significado da vida. Um guerreiro não se importa com significados. Se Lucas vivesse como um guerreiro, e ele teve a oportunidade para isso, como todos nós temos, teria organizado sua vida de maneira estratégica. Assim, se ele não pudesse evitar um acidente que lhe arrebentou as costelas, teria encontrado os meios de contrabalancear isso, ou evitar suas consequências, ou lutar contra elas. Se Lucas fosse um guerreiro, não estaria sentado na sua casa humilde, morrendo de fome, estaria lutando até o fim. Apresentei a Dom Juan uma alternativa, usando como exemplo, e perguntei-lhe o que aconteceria se ele mesmo fosse envolvido num acidente que lhe amputasse as pernas. Se eu não puder evitá-lo e perder minhas pernas, disse ele, não poderei mais ser um homem, de modo que irei juntar-me ao que está me esperando por lá. Fez um gesto amplo com a mão, apontando para tudo em volta de si. Argumentei que ele não me tinha entendido. Eu queria dizer que era impossível para um único indivíduo prever todas as variações envolvidas em seus atos cotidianos. Só o que lhe posso dizer, falou Dom Juan, é que um guerreiro nunca está disponível, nunca está esperando na estrada, aguardando para ser massacrado. Assim ele reduz ao mínimo suas possibilidades de imprevisto. O que você chama de acidentes são, na maioria das vezes, muito fáceis de se evitar, a não ser no caso de tolos que vivem de qualquer maneira. Não é possível viver estrategicamente o tempo todo, respondi. Imagine que alguém esteja esperando com uma carabina possante de mira telescópica. Ele poderia avistá-lo com precisão a 100 metros de distância. O que você faria? Pergunta. Dom Juan olhou para mim com um ar de descrença, depois deu uma gargalhada. O que você faria? Insisti. Se alguém me estiver esperando com a carabina de mira telescópica, perguntou ele, evidentemente zombando de mim. Se alguém estiver escondido à sua espreita, você não terá uma chance. Não pode deter uma bala. Não posso. Mas ainda não entendi o que você quer provar. Quero provar que toda a sua estratégia não pode ajudar numa situação dessas. Mas pode sim. Se alguém estiver à minha espreita com uma carabina possante de mira telescópica, eu simplesmente não vou aparecer. Minha tentativa seguinte para ver ocorreu no dia 3 de setembro de 1969.
Estranha Realidade. Continua os ensinamentos de Dom Juan sobre as plantas alucinógenas, por Carlos Castanheda.